Fala, pessoal! Mais um Puxa o Play para vocês. Toda semana um conteúdo novo. E antes da gente apresentar essa super convidada, lembre-se, se inscreve no canal, dá like no vídeo, compartilha com os amigos. Nós estamos no YouTube, Puxa o Play, @podcast, como no Instagram, @Puxa o Play Podcast, onde vocês podem ver nossos making-offs, todas as vergonhas que a gente passa e muito mais vídeos, assim como curtas. Isso aí, pessoal. Como a Rafa falou, hoje a gente está com uma convidada muito especial aqui. Vai tirar todas as nossas dúvidas, né, Rafa? A gente tem várias dúvidas. E eu vou ler um pouquinho sobre essa moça, que é a nossa convidada de hoje, no episódio de hoje. Seja muito bem-vinda, Lariana Kogo. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Então, pessoal, a Lariana Kogo formou em Direito em 2012 pelo Centro Universitário Faculdade Assis Gurgás. Isso, né, Lari? Isso. Proprietária da Rede Vistorias, franquia nacional de empresa de vistoria imobiliária especializada. Atuou 5 anos na área de Direito do Trabalho, mas há 5 anos atua no Direito Imobiliário. E, claro, rotariana do Rotary Clube de Cascavel Inspiração. E aí, Lari, o que você tem para contar sobre você? Não, agora eu até ouvindo você falar, eu lembrei que a área do direito imobiliário caiu muito de paraquedas para mim. Porque eu atuava na área do direito do trabalho, fiz pós dessa área e gostava. É uma área que eu gosto e ainda atuo, porque tem clientes dessa área e eu não abro mão dos meus clientes, né? Porque se cria uma relação de confiança. Mas aí acabou que a minha família comprou a empresa das vistorias imobiliárias e aí acabei indo para essa área e a minha irmã é arquiteta e corretora de imóveis e o meu cunhado é engenheiro. E aí tudo a ver, tem tudo a ver. Tudo. Aí, quando eu vi, eu estava estudando direito imobiliário e algumas imobiliárias clientes da empresa de vistoria, como sabiam que eu era advogada, tiravam uma dúvida ou outra em relação à locação ou contrato de compra e venda. Aí eu falei, mas, gente, tem tudo a ver isso aqui. Aí que eu vi quando caiu muito de paraquedas a área do direito do imobiliário. E agora, ouvindo você falar, eu realmente, é isso aí. Isso aí, então, né, Rafa? Então, Lari, sua especialidade hoje, né, é o direito imobiliário. Isso, eu tenho atuado na área do direito imobiliário. Eu presto serviços para corretores, para imobiliárias e também para proprietários independentes, que alugam de forma independente, né, ou também vendem de forma independente. Aí eu presto assessoria para essa turminha toda aí. Antes da gente entrar nos detalhes, como é que você tem visto o mercado imobiliário aqui na nossa região? Aqui na região de Pato Branco, específico, é uma área cara, né? Bastante. Meu Bem Deus, cara. aqui na região do Sudoeste tem crescido, assim como em todo o país, a área do direito imobiliário cresce, a área imobiliária, tanto dos imóveis já existentes como de construção civil, né? Uhum. Cresce, o que é bom para mim, que atuo nessa área. Mas aqui na região eu vejo como é uma área bem cara e que traz, por conta disso, bastante concorrência, né? Uhum. Então, aqui na região em específico, até por conta da experiência da minha irmã, que atua como arquiteta e tem umas obras por aqui, a gente percebe o quanto é disputado e mais caro que na região que eu moro, lá de Cascavel. Então, tem bastante diferença daqui para lá. Mas cresce, gente. Como cresce? Disputado entre arquitetos, engenheiros civis. Por conta do preço do metro quadrado, né? Então, o metro quadrado aqui na região do Sudeste ele é mais caro do que a região de Cascavel. Quanto a outras regiões do estado, eu não sei, mas por conta dessa proximidade que eu tenho com as regiões, eu tenho essa informação e sei que o metro quadrado é mais caro. Olha, impressionante. Não, mas se você parar para analisar, algum dia assim, não tem nada para fazer, vou entrar num site de uma imobiliária. Uhum. Compare, entre numa imobiliária de Pato Branco e uma imobiliária de Cascavel, seja para ver valor de locação. Meu Deus do céu, é absurda a diferença. Eu, como sei analisar os bairros de Pato Branco, já que eu morei aqui, e os bairros de Cascavel, então eu sei quais são os semelhantes nas duas cidades. É gritante a diferença. Pato Branco é muito mais caro. É muito, muito, muito mais caro. Tanto o metro quadrado quanto a locação. Independente, os dois são... É muito mais caro. Aqui em Pato Branco é muito mais caro. E quais são, né, por exemplo, as pessoas que mais buscam você? É mais na área de aluguéis ou é mais na área de compra e venda? Como é que é? Como é que o advogado, né, ele trabalha dentro da área do direito imobiliário? Então,
É que são vários setores, vários nichos, né? Aham. Por exemplo, eu não presto serviços para incorporadoras, por exemplo. Não presto serviços. Até para construtoras eu não entrei nesse nicho. O meu nicho é mais compra e venda e locação. Aí, esse tipo de serviço eu presto mais para corretores e para imobiliárias. E, como eu falei, para proprietários que alugam de forma independente. Então, a minha área de atuação é essa, mas eu também atuo bastante na área que envolve ações possessórias, que diz respeito à reintegração de posse, interdito proibitório. Ah, eu moro aqui, mas o vizinho está invadindo o meu lote. Então, isso também entra no direito imobiliário. E também divórcio e inventário, né? Que tem discussão de imóveis, então também vai para a área do direito imobiliário. Então, eu atuo dessa maneira. Mas existe essa... vamos chamar de divisão, porque cada um se identifica com algum nicho, né? Claro. Tem o nicho de advogado que se identifica com construção civil, que presta mais serviços voltados para essa área, incorporadoras, condomínios. Então, dentro da área do direito imobiliário ainda é bastante abrangente, né? Tem várias opções. Mas eu atuo prestando serviços para corretores e imobiliárias. E aí é bastante locação, porque dentro de uma imobiliária são 2 clientes, né? O proprietário e o inquilino. Certo. E a imobiliária fica no meio dos dois, porque quer agradar os dois, porque não quer perder nenhum deles. Sim. Mas sempre tem aquela questão de locador, locatário, ou uma divergência quando sai do imóvel, enfim. Então, é aí que o jurídico entra. Porque aí o jurídico atua de forma imparcial, em relação às partes, só atuando conforme a legislação determina, e aí não tem puxar sardinha para algum lado. A lei é assim e pronto. A não ser que tenha uma negociação diferente, daí firma um acordo, todo mundo assina para não reclamar depois, né? O que acontece bastante, inclusive. Então, é sempre importante ter um contrato escrito que Sim. tem que... Para tudo. Pra tudo na vida. Tudo na vida. Não é só locatário. Não é só para locação, é tudo na vida. Se, vou comprar o celular do meu amigo, faz um contratinho. Qualquer coisa, pelo amor de Deus, contrato. É a única forma de as partes terem segurança jurídica do que está acontecendo, do que é para fazer, da obrigação de cada um, é só contrato. Mas na área do direito imobiliário, claro, mais ainda. Sim. Porque imóveis, seja mesmo para locação, a gente está falando de residência, de um valor alto, né? Então, tem que ter contrato para tudo. Eu sou defensora dos contratos. Não só por fazer, mas também porque eu conheço a importância, né? Eu também gostaria de ter contrato para tudo que eu faço. Mas sabe que muitas vezes, hoje em dia, a praticidade do WhatsApp, a gente acaba confiando muito na conversa informal que tem ali, né, no aplicativo. Até porque está escrito, né? Mas ele tem a sua validade, né? Tem sua validade. Não é porque não tem um documento impresso, bonitinho, assinado, que não tem validade. Então, a conversa do WhatsApp, ela também tem a validade como um contrato. Pode ser interpretado dessa maneira. Só que aí tem gente que apaga a conversa do WhatsApp, daí não ajuda, Troca né? de celular, perde todos os contatos, todas as daí conversas. não ajuda. Daí complica um pouquinho, né? Mas é bom ter contrato, mas só para... As pessoas também têm a conversinha ali no WhatsApp, ajuda bastante. Sim. E o combinado nunca sai caro, né? Não. Até em questão de se combinado. No contrato, às vezes as pessoas colocam lá, definem. Até a Lari, essa semana, né? Gente, sigam a Lariana no Instagram. Fala o teu arroba aí, Lari. @larianacogo.adv. Cogo é C-O-G-O. É simples, gente. larianacogo.adv. Isso aí, porque ela coloca várias Adilson, dicas. amigo Adilson. D de Daniel e V de Vitor. A Lari, ela coloca várias dicas no Instagram dela. ADV de advogada. Ai, Rafaela, eu não acredito que você tava... Não, mas pelo menos eu me dei conta, né? Antes tarde que nunca. Exatamente. Não, mas foi muito boa a descrição ali. E ainda mandou um abraço pros amigos, né? Isso aí, ó. De um contrato. Num anúncio. No anúncio, né? Que a pessoa colocou lá o anúncio para... É um aluguel de uma casa, um apartamento. Não Um me apartamento. relembro, né? E aí você fala, né, que tem alguns erros lá. Aquele, meu Deus, O show de horror. contrato? Um anúncio. Um anúncio. o anúncio. Uma pessoa Estou alocando meu apartamento. num grupo de Facebook. Tá. Que aí tem esses grupos de aluguel, direto com o proprietário, enfim, né? Aham. E aí era um anúncio de um apartamento
Aí, até mencionei no vídeo, né? Tinha o andar, que era o apartamento. Bem especificado. A disponibilização dos cômodos, quantos quartos, sala, tudo mais. Isso aí, super ok. Daí também estava descrito que o valor de aluguel incluía água e IPTU. IPVA, olha, eu ia falar IPVA. Bom se fosse, né? Bom se fosse. Incluía daí o IPTU. E aí vinha as exigências. E é a parte que mais é um show de horror, assim, sabe? Porque... Por exemplo, que tipo de exigência? Lá naquele em específico, estava exigindo calção e fiador. E não pode, nenhum contrato de locação pode ter 2 modalidades de garantia no contrato. Só pode ter uma, ou calção ou fiador. Sob pena de nulidade, né? Aquilo ali pode ser considerado nulo. Inclusive, é um fato que pode gerar indenização por dano moral, né? Porque, às vezes, a pessoa quer morar, precisa, e aí encontra um imóvel que está dentro das condições financeiras, proximidade de trabalho, escola, enfim, tem N fatores que fazem as pessoas escolherem imóveis. E aí se depara com uma exigência dessas e acaba... indo atrás, porque precisa. Sim. Mas, na verdade, é uma... Mal sabe ela que não... Né? Não pode. Não pode. Causa nulidade. Então, nesse do anúncio, tinha lá a descrição do valor. Aí, cobrava o aluguel antecipado. O aluguel antecipado. O aluguel antecipado, que também não podia naquele caso específico. Então, agora já até entrando na explicação que a gente comentou. A lei do inquilino, ela não permite... cobrança de aluguel antecipado quando o contrato de aluguel dispõe de fiador ou de calção ou alguma outra modalidade de garantia locatícia. Se tem garantia, não pode ser, então, exigido o pagamento de aluguel antecipado. Isso aí. Só pode caso não tenha nenhuma dessas exigências. Isso? Nenhuma das garantias. Nenhuma das garantias. Nenhuma das garantias. E quando é contrato de temporada, aí pode. Tá. Contrato de temporada 3 pode. meses, 4 meses, só para... De que aí não vai ter a possibilidade de prorrogação, né? É só aquele tempo ali, pronto, determinado. Acabou. Aí pode, mas a lei é muito específica, assim. Ela, inclusive, a lei, ela caracteriza contravenção penal quando tem cobrança de aluguel antecipada, né? Então, assim, a pessoa, a depender do seu histórico criminal, pode... se prejudicar um pouquinho mais, né? Porque, assim, não pode, a não ser, claro, essas 2 exceções, né? Contrato de temporada ou quando não tem nenhuma modalidade de garantia locatícia. E naquele anúncio ali, que foi um show de horror, tinha a exigência do aluguel antecipado. Acho que era 3 meses, né? 3, 4 meses. É porque, na verdade, o valor da calção... Era o calção. Não, eu entendi a tua pergunta, mas eu estou respondendo outra coisa. É que ali, naquele caso específico, que aquele caso ali foi, olha, era R$1.150 o valor do aluguel. Sim. E aí, ele estava cobrando, claro, o valor do aluguel, R$1.150, mais R$1.150 de calção, só para cobrir a pintura. Estava descrito a garantia da pintura. E aí, estava escrito, caso tenha fiador... Aí, os documentos do fiador, que tem que ter imóvel na cidade também, e mais os 1.150 referente à pintura. Então, eles embaralharam tudo, eles misturaram tudo. Porque ou tem fiador, ou tem calção. Pediram um pouquinho de cada coisa. Uhum. Em resumo, pediram assim, fiador Sabe o que deve passar na cabeça dessa pessoa? Obviamente, é uma pessoa que não conhece, né, sobre lei imobiliária, e, ao mesmo tempo, ele deve pensar assim, é o meu imóvel. Eu cobro do jeito que eu quiser, como Exatamente. eu quiser. Eu quero ganhar grana, eu quero ganhar o que eu investi. Não, de fato, quanto assim, a valor, que cobre o que quiser. Aí vai pagar quem quer também. Pronto. Quanto a valor, fica a critério do proprietário. Mas quanto às outras especificações, daí não é assim que funciona, né? Porque senão vira um abuso, imagina. E a pessoa não se dá conta, né? Não. Mas esse termo de garantia, já seja fiador ou calção... de certa forma, não é um ganho para o proprietário. O próprio nome diz, é uma garantia. É uma garantia. É só isso. Inclusive, nesse anúncio específico... E você precisa só de uma garantia.
nesse anúncio específico, eles até colocaram, como eu já disse, o valor do aluguel era R$ 1.150. Aí ele descreveu R$ 1.150 para pintura. E nem precisava, porque primeiro que o proprietário pode cobrar até 3 vezes o valor de aluguel para calção. Então, isso está na lei. Pode cobrar até 3 vezes R$ 1.150, que dá, sei lá, não sou boa de matemática, alguém aí, por favor, mas 3 vezes R$ 1.150, pode cobrar esse valor. E pode usar para pintura ou para outros danos que fiquem no imóvel. Não precisa descrever né, o porquê. Naquele momento. Porque depois tem que ter um relatório de saída que vai demonstrar o que precisa ser arrumado no imóvel. Sim. E aí se usa aquele valor para esses reparos. O calção se usa para esses reparos. Então, assim, 3.150 vai dar 3.450, né? Mais o... Então, ele estava cobrando 3.450, não, mais... Só 1.150. Mais fiador. Ele estava cobrando o aluguel antecipado. E mais 1.850 para pintura. E mais o fiador. Tudo errado. Tudo cagado. Era só ele cobrar, então, calção. Só cobrou calção. Ou não cobrar nem calção e nem fiador e pedir o aluguel antecipado. Tá, porque a pintura é a obrigação dele. Do proprietário. Na verdade, é que nem caso de pintura. Digamos assim, o inquilino está saindo da casa. Ele pegou a casa com a pintura ok. Quando ele saiu, não é dever do inquilino pagar a pintura se tiver algo errado com a pintura ou não? Se a pintura era nova, tem que devolver nova. Isso. Se a pintura era boa, tem que devolver boa. Conforme você pegou a casa... Conforme você pegou, você tem que devolver. É uma obrigação, tá? Lá na lei, né? É obrigação do locatário entregar o imóvel nos mesmos termos em que recebeu, nas mesmas condições de uso, igualzinho recebeu, tem que devolver. A não ser, né, com exceção daqueles riscos de uso, do desgaste natural do uso, que você está usando o imóvel, não tem o que fazer. Então, a própria lei, ela já dá essa brecha, porque sabe que uma família que mora numa casa, ela usa da casa. Né? Então, isso de praxe está ok. Mas algumas deteriorações, algumas avarias precisam ser entregues, precisam ser consertadas para entregar o imóvel. Né? Então, a pintura, na verdade, é o que mais dá problema. Porque pintura, geralmente, é cara. Além da tinta, tem a mão de obra. Então, a pintura é o que mais dá problema. Então, por isso que tem que também ter um relatório de vistoria que seja certinho, que demonstre se a pintura era nova, regular, ruim, boa, enfim. Se possível, a pintura é nova, se possível, já indicar a tinta, a marca da tinta, tudo certinho para o locatário ali na saída saber como devolver, né? E esse tipo de informação pode estar no contrato, isso? Sim, pode estar. É que tem muito contrato de locação que não especifica certinho, porque faz remessa ao laudo de vistoria, que geralmente é anexo ao contrato. Então, mas é muito comum dessa forma. Tô alugando esse imóvel aqui, a descrição do imóvel, tudo certo. E as partes têm ciência de como está o imóvel no momento da entrada, conforme laudo de vistoria anexo a este contrato. Então, geralmente, no contrato não tem certinho a descrição, porque tem um laudo que acompanha, né? Ótimo. Mas é standard, né? A maioria dos contratos são standard, né? Sim. São padrão. O que é ruim, né? Porque é como você baixar um currículo do Google. E aí acaba que não troca índice de ajuste, não sabe quando que tem que ajustar. Às vezes acaba encontrando um modelo ou nem leu, mas é de uma casa, mas está alugando um apartamento, aí não especifica as condições de condomínio, de uso comum, regimento interno, daí não está especificado. Então, na verdade, é um problema fazer assim. A não ser que você tenha consciência e adeque para aquilo que você está trabalhando, aí ok, né? Sim. Mas tem que ser bem certinho. Mas, de modo geral, tem que dar oportunidade para outra parte ler e até solicitar alteração, né? Para não ficar configurado o contrato de adesão. O contrato de adesão é aquele que, olha, você está comprando essa água de mim? Tá bom, então tá aqui o contrato. É assim, assina assim, você não tem como mudar. Então, a pessoa ela é obrigada a assinar daquele jeito, ela não tem direito de trocar, ou nenhuma cláusula, enfim. E isso é ilegal, né, no direito. Então, tem que dar a oportunidade para a pessoa ler o contrato, tirar suas dúvidas, pedir alteração, enfim, uma negociação corretinha como tem que ser, né? Sim. Ô, Lari, antes da gente seguir aí com o tema de imobiliário,
Me surgiu agora, enquanto você comentava, tanta propriedade do assunto, né? Eu acho que todo mundo, uma vez ou outra na vida, deve ter tido algum problema imobiliário. Já seja como locatário ou como locador, né? E aí, você algumas vezes pode pensar assim, todo mundo tem um advogado ali, um amigo da família que já tem, né? Mas ele não é especialista nessa área. Qual é a importância de você buscar um advogado especialista na área? O que você tem a dizer sobre isso? Porque, às vezes, eu vou tirar um problema imobiliário e, na verdade, o meu advogado ele é especialista em divórcio ou em previdência, entendeu? Na verdade, isso vai bastante da consciência dos próprios advogados. Né? Porque, assim, é uma classe que tem crescido cada vez mais, então a concorrência é grande. O ideal é, claro, você estudar uma área, se especializar naquela área e atuar naquela área. Por que a consciência vem mais dos advogados? Porque você tem que saber qual é o tanto de entrega e o trabalho que você vai entregar para o teu cliente. Então, assim, se um cliente me procura com uma questão de direito tributário, eu não tenho a menor ideia, eu não sei nem escrever a palavra tributário, não sei. Eu indico para um colega que saiba, porque não consigo atender aquela demanda. Então, porque assim, as pessoas que procuram os advogados, eles não sabem. Mas não é sabem. Claro que não. Até agora não me veio isso na cabeça. E faz sentido. Sim. Se o meu problema é tributário, eu vou buscar um especialista em direito tributário. Porque, obviamente, que eu vou ter mais sucesso. Exatamente. E porque, falando juridicamente, num processo é tudo muito diferente. Se você entra num processo civil, sei lá, uma ação de uso capião, que é um processo civil, e um processo criminal, um tráfico de drogas, é completamente diferente. O prazo que tem para intimar uma testemunha, o prazo que tem para apresentar defesa, para vocês terem noção, básico, do processo civil, prazo se conta em dia útil. Então, só conta dia útil. No processo penal, no trâmite de um processo penal, são dias corridos. Então, se você pega um advogado que atua na área civil e vai fazer qualquer coisa criminal, vai perder prazo. Que já vai achar que é só em dia útil e contou sábado e domingo e já perdeu o prazo. Porque está acostumado a fazer aquilo. Porque está acostumado de uma forma. Né? Então, assim, essa consciência, na verdade, ela precisa partir dos próprios advogados, de receber um cliente, um possível cliente com uma demanda que não tenha a especialização para fazer e indicar outro colega, porque o cliente não vai saber. Não vai saber. Então, assim, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é porque, na minha visão, vai mais do advogado mesmo do que da pessoa que procura. Porque acontece bastante de procurar, né? Olha, eu tenho amigos que me procuram por outras coisas e eu falo, gente, não sei, desculpa, tá aqui o contato de uma pessoa que vai... Ela já fez isso comigo. Porque não tem como. E daí eu vou fazer pergunta, eu não sei responder... E aí, claro, todo advogado independente da área tem mais facilidade para pesquisar e para entender qualquer área que seja. Gente, aquelas leis que você não sabe... Alguém se inspirou muito para escrever daquele jeito. Eu também admiro. Às vezes eu fico... Meu Deus, o que a pessoa pensou para escrever isso daqui? Para quê, né? O que ela estava fazendo? Né? Mas porque, ele tem mais facilidade de entender, né? Se a lei tem que ser clara... Pô, cara, vai escrever de forma clara também. Escreve de forma objetiva. Mas é que de qualquer um ia entender, entendeu? E daí a gente vai precisar de nós pra quê? Eu não ia precisar de advogado. Verdade. Não, mas assim, tem que ser especialista na área mesmo, porque tem os advogados generalistas, né? Geralmente, na verdade, quando termina a faculdade e começa a advogar, acaba que faz um pouquinho de cada coisa, porque ainda não sabe qual área mais gosta de atuar. Eu mesmo, logo que me formei, eu fiz criminal, eu fiz um monte de coisa. Eu cheguei a fazer promessa depois para me livrar dos criminal, porque não era o que eu gostava de fazer. E a minha sócia hoje, ela atua no criminal e ela ama de paixão. E eu falo, meu Deus, meu anjo, o que você está fazendo? Você não tem pesadelo à noite? Então, vai mais dos próprios advogados mesmo terem essa consciência de que não vai conseguir entregar um trabalho satisfatório para o cliente porque não conhece bem aquela área e indicar um colega que saiba, né? Fica a dica. Fica a dica. Sempre procurar um especialista. E já aconteceu algum caso inusitado, assim, de briga entre locador e locatário, inquilino? Quer dizer,
bem, né? Porque normalmente vai brigar, né? Alguma coisinha vai brigar. A tua pergunta deveria ter sido o contrário. Já aconteceu um caso de Que não ter briga. que não teve briga, então. O último caso que eu trabalhei, que foi assim, mais... nem é um caso diferente, mas a moça... é que eu não posso falar nome também, nem falaria, né? Fala o Mas milagre, mas não conta o santo. A pessoa alugou o imóvel e sabia que não podia ter bicho. E aí, depois dali 2 meses, estava lá com as gradezinhas na sacada, nas janelas e 3 gatos morando lá. Gatos. E o proprietário não queria de jeito nenhum, sei lá por qual motivo, mas e também não vem ao caso, porque o proprietário tem direito de querer ou não bicho. É legal? Não é. Eu gosto de bicho. Eu gostaria de poder levar os bichos para tudo quanto é lado. Mas o proprietário não queria fazer o quê? Aí foi aquilo lá foi longe. Porque aí a pessoa que estava morando lá não... Tipo, mas como assim? Os gatos, assim, são tão queridos. Inofensivos. Nossa, foi... Não fazem nada. Mas ela teve que sair, aí teve multa contratual, né, por descumprimento. Foi bem burocrático e caro, né? Tá, mas aí, de certa forma, então, ele expulsou ela. Sim. Querendo ou não, Por foi... descumprimento de cláusula contratual, né? Aí ela não já... leu o contrato. Ou leu e ignorou, ou não ela leu. até achou que não ia ficar o sabendo. proprietário não ia ficar sabendo. Tem tudo isso também, né? Porque Então, às vezes assim, o proprietário mora até em outro Então, país. além dela ter que sair antes, ela teve que pagar uma multa. Porque quando dá causa à rescisão do contrato, precisa pagar uma multa, né? Independente da parte. Quem dá causa tem que pagar uma multa. E se fosse o contrário ainda, o locador querendo que o inquilino saísse, daria até para o inquilino cobrar a taxa de mudança, tudo certinho, né? De uma rescisão antecipada. Então, geralmente, quando acontece rescisão antecipada, é caro para quem está descumprindo. Geralmente não é só, vou me mudar, a chateação, porque é um incômodo se mudar, né? Mas geralmente não fica só nisso. Além do incômodo, geralmente sai caro. Porque aí a mudança, se é condomínio, às vezes tem condomínio que cobra, né, para a taxa de mudança. Sim. Então, geralmente é caro. Tudo que envolve mudança é caro, né? Sim. E chato. Chatíssimo. Até questão de mudança, assim. Se o inquilino... eu melhorei o local onde eu aluguei. Digamos, sei lá, um papel de parede. Ele tem que arrancar esse papel de parede ou ele pode conversar com o proprietário e combinar e dizer assim, tô deixando aqui. Pode conversar. Pode resolver isso na mas boa. assim, muito... Inclusive, os contratos, eles mencionam que benfeitorias, elas não serão ressarcidas, né? Então, se o inquilino fez, ele já tinha consciência de que ou fica daquele jeito, porque daí o proprietário aceitou que aquela mudança, ou vai ter que tirar, mas nunca vai ser ressarcido por aquilo que fez. Nesse teu exemplo do papel de parede, né? É muito difícil existir o ressarcimento de alguma benfeitoria no imóvel alugado. É muito difícil. Porque Mas você também mesmo está morando assim... ali, né? Então, assim, porque existem as diferenças entre responsabilidades. O que é responsabilidade do inquilino e o que é responsabilidade do proprietário durante a locação. Então, se é algo estrutural do imóvel, é responsabilidade do proprietário pagar. Até dou exemplo da minha casa. A casa que eu moro é alugada. E tava com vazamento. Gente, a conta de água tava vindo R$320. Nossa! E mora minha mãe e eu. Nós somos em 2 e não tem. A gente morava numa casa antes que era R$100 no máximo. E aí a gente mudou e tava vindo 300 e pouco. E eu falei pro proprietário, tem vazamento aqui. Não, porque sempre foi. Não, tem vazamento, eu tenho mês. Daí foram 2 profissionais lá e esse mês veio R$92 a fatura da água. Tinha vazamento. Mas aí é um dano estrutural, é responsabilidade do proprietário arrumar. Tá tendo vazamento, ou dano em parede, qualquer dano estrutural é responsabilidade do proprietário. Agora, do manutenção de uso do dia a dia e é o inquilino. Então, até por conta disso que é difícil ter ressarcimento de benfeitorias que são feitas durante a locação, né? Porque é uma obrigação contratual. Da mesma forma que é uma obrigação do proprietário de entregar um imóvel que sirva para finalidade residencial, você também tem responsabilidade de manter aquele imóvel para aquela finalidade residencial, né? Você tem que zelar pelo imóvel, não só como
quem mora lá, mas sim porque tem que zelar pelo imóvel, né? Então, dificilmente você está alugando ele, mas ele não é seu. Exatamente. Ele é de E celular, se eu quiser mas... fazer uma benfeitoria estrutural... Só com autorização. Exatamente. Tá ansiosa, já responde, né? Já fala. Aí eu peço autorização. Lari, tudo bem? Olha, estou pensando em colocar uma churrasqueira, né? Mais estrutural, né? Aí, nesse caso, eu tenho que pedir autorização. Você autorizando, isso significa que eu vou ser ressarcida de alguma forma, já seja em desconto do aluguel ou não? Se for dessa maneira, o acordo pode ser. E se ele falar assim, não, você pode fazer, mas não vai ter ressarcimento? Não vai ter ressarcimento. Aí você faz as suas expensas já ciente de que não vai ter um ressarcimento futuro na hora de saída. Porque é algo que você está fazendo no imóvel, é uma benfeitoria para você utilizar, então é uma coisa que você quis, até porque você alugou sabendo que não tinha. Então, já não era uma responsabilidade do proprietário aquilo ali, porque já não tinha. Então, pode ter ressarcimento, mas tem que ser acordado, né? Sim. O que não pode fazer de jeito nenhum é fazer sem autorização, isso de jeito nenhum. Mas se tiver acordo que lá no futuro pode descontar do aluguel do próximo mês, enfim, pode ser também, né? O ressarcimento final. Se tiver acordo, vale tudo. Gente, acordo vale tudo. Acordo, estando as partes estão concordando com aquilo que está sendo conversado, vale de tudo. Porque imagina-se que as pessoas agem com a boa-fé. Então, claro. Eu estou agindo de boa-fé, você está agindo de boa-fé, vamos acordar aqui, todo mundo assina, pronto, está valendo. Depois, qualquer coisa, se der ruim, executa, vai para o judiciário, enfim. Mas imagina ser boa-fé das pessoas, então, para acordo, vale de tudo. Vale ressarcimento, vale ajuste, vale não ajuste de aluguel, teria que ter esse mês, vamos acordar de não ter, vamos. Vale de tudo no acordo, desde que ninguém seja obrigado a nada, nada seja imposto, vale de tudo, inclusive para aluguel. Pois é, então, mas normalmente o aumento do aluguel eu acho que é uma imposição. Sim, é que assim, a lei ela fala de ter o reajuste anual. Então a lei ela dispõe essa possibilidade, mas precisa estar no contrato que vai ter anual e qual vai ser o índice, porque a lei ela não determina qual índice vai ser, qual é o índice de reajuste de aluguel. Então pode ser qualquer índice. Então as partes elas precisam negociar. Entre elas, o mais aplicado para aluguel é o IGPM, mas ainda assim vai de acordo com as partes. E aí, mas precisa colocar se é o IGPM, IPCA, enfim, no contrato, porque a lei não determina. Então, não adianta não colocar um índice e depois falar, não tinha índice, vamos lá na lei e ver qual que é, que lá na lei não tem. Que teve maior aumento desse ano, vamos colocar isso aqui. Não pode, né? Porque aí, por isso que tem que, inclusive, não ter especificado qual é o índice, pode gerar até a a desobrigação de não cobrar, né? Porque aí vai cobrar qual? Porque isso vai beneficiar uma das partes. Sim. Por isso que o índice é importante ter ele descrito, porque é um risco que ambas partes correm, né? Porque pode ser bom ou ruim para o proprietário ou bom ou ruim para o inquilino. Mas é um risco que todo mundo corre, então não tem o que fazer. Por isso que tem que estar escrito qual que é o índice. Lari, e continuando assim nesse assunto, né? Quais são os erros mais comuns que você vê justamente nisso, em contratação ou combinados, né, de aluguel? São vários os erros, mas os que mais se destacam é a falta de formalização de um instrumento, de um contrato por escrito. Jura? Juro. Mas Juro, isso é juradinho. Direto com o proprietário? Sim, quando se trata de locação direta com o proprietário. Porque imobiliária segue todos os trâmites normais, né? Inclusive, imobiliária tem que ter contrato de administração do imóvel, tudo bonitinho. Então, geralmente, quando é por imobiliária, tem as burocracias, mas é dentro do que está descrito na legislação. Mas, quando o contrato é direto com o proprietário, tem muito contrato verbal. E aí fica bem complicado, porque não se consegue provar quando que começou, não se consegue comprovar valor, não se consegue comprovar muita coisa. E também falta de vistoria no imóvel é um dos erros mais comuns, assim. Porque só pode exigir que seja devolvido de uma forma se você tiver como demonstrar como estava no início daquela relação contratual. Então, são os dois erros mais comuns que a gente vê no dia a dia. A falta de contrato e a falta de vistoria.
Porque precisa ter um Legal. comparativo. A questão da vistoria, ela se demonstra importante porque você tem que ter um jeito de comparar, né? Como estava antes com como está agora e como que vai devolver. Eu acho que o maior risco, inclusive, do aluguel de imóveis é, né, justamente a condição, né, da estrutura, como Do ela imóvel. começou e como ela vai terminar, né? E se eu contar que a lei não obriga a ter a vistoria? Não obriga. Não Oi? obriga. A lei não obriga. A lei diz que se o inquilino pedir, o proprietário é obrigado a fornecer. Só se o inquilino pedir. Então, não é uma exigência por si só. Então, assim, precisa que o inquilino peça um laudo descritivo das condições do imóvel para que passe a existir a obrigação do proprietário de entregar. Claro que, voltando, quando se trata de locação por imobiliária, sempre tem. Ó, independente se Que não pede tem ou nem não. como controlar tudo, né? Mas, se a gente for analisar os termos da lei, é assim que está escrito. Só é obrigado se o inquilino exigir. Mas quando as pessoas me procuram, eu falo que é obrigatório e pronto. Eu nem... Porque não tem, porque assim, é o único jeito de ter segurança. É o único jeito de ter segurança. Então, mas a lei, na minha opinião, ela é falha nisso, sabe? Porque ela não obriga, não é uma obrigação, assim, só por existir um contrato já existe essa obrigação. Mas por que acontece isso do proprietário querer alugar diretamente com O inquilino o direto... inquilino? Porque ele quer ganhar mais em cima, porque a imobiliária vai ter uma taxa em cima, ou porque é por burrice mesmo? De quem? É burrice? Do proprietário ou do inquilino? Do proprietário. Não, assim, na verdade, são vários fatores que fazem colocar no meu imobiliário e que fazem não colocar no meu imobiliário. Assim, primeiro que, realmente, se a imobiliária está administrando aquele imóvel e o imóvel está alugado, a imobiliária tira, geralmente é 10%. Geralmente, tá? Sim. Isso pode variar. Geralmente é 10% do valor mensal do aluguel. Fica para a imobiliária. Porque Que é justo. é o justo, é o valor que se paga pela administração que acontece mensal. Então, tem muitos proprietários que não querem abrir mão desses 10% ou qualquer porcentagem que seja, e então prefere locar por ele mesmo. E também porque, muitas vezes, a imobiliária, a burocracia da imobiliária afasta inquilinos ou possíveis inquilinos. Porque existem imobiliárias que exigem muitos documentos, mas é uma forma delas de garantir que aquele inquilino vai conseguir pagar, enfim. Mas, às vezes, a própria burocracia afasta possíveis inquilinos. E aí também é um fato que leva os proprietários a alugarem de forma direta. E também tem proprietário que tem tempo para ir atrás, tem tempo para se dedicar para divulgar. E aí prefere fazer trabalha por si com só. isso, né? Tem vários imóveis, então ele já sabe como que funciona e fica mais fácil. E para o inquilino, geralmente tem inquilino que busca direto com o proprietário, porque sabe da burocracia da imobiliária, né? Então, assim, tentando escapar da burocracia. Mas a lei é a mesma para todos, independente se é por imobiliário ou direto com o proprietário, a legislação se aplica, né? Ou seja, o inquilino ele não vai pagar mais, mas o proprietário vai receber menos. Exatamente. Porque a imobiliária vai reter uma porcentagem do aluguel mensal. Mas é uma garantia pro proprietário, né? Sim, se eu fosse proprietária, eu entregaria nas mãos de uma imobiliária de Porque confiança. você vai ter de quem cobrar, você não vai se incomodar com o inquilino, né? Sem contar que, assim, aconteceu algum dano estrutural, que é a responsabilidade do proprietário. A imobiliária tem um monte de prestador de serviço, de Exato. confiança, que sabe que vai lá e vai arrumar. Então, a imobiliária que faz tem essa linha... Intermediação. Então, assim, eu entregaria... Porque é uma tranquilidade, assim, sabe? Mas aí vai de cada um, de ponto de vista também, isso... Deixa eu te perguntar, a imobiliária, nesse caso, ela vai ter um contrato com o proprietário. Sim, de Ela administração. vai oferecer o serviço, né? Aham. Tá, ela se responsabiliza pelo não pagamento de alguma taxa ou aluguel? Algumas sim. Algumas se responsabilizam e dão garantia para o proprietário que, vamos supor, se o inquilino por 3 meses não pagar o aluguel, eu garanto o teu aluguel por 3 meses. A imobiliária paga. A imobiliária paga. Mas aí também, dentro desse contrato de administração do imóvel, o proprietário também outorga poderes para a imobiliária poder processar, se for o caso, cobrar judicialmente. Aí a imobiliária tem poder até para judicializar a cobrança, né? Mas é um contrato ele é mais burocrático do que o próprio contrato de locação.
Porque é uma baita responsabilidade administrar o imóvel, né? Sim. E aí tem toda aquela questão. Então, enquanto o imóvel não está alugado, quem que corta a grama da casa? Quem que tem que ficar responsável por manter aquele imóvel bonito e apresentável para atrair inquilinos? Geralmente é a imobiliária, né? Então, eu entregaria na imobiliária porque é mais vantajoso. Até em questão de atraso de aluguel. 3 meses, acho, né? O máximo. Existe isso? Como que acontece a cobrança, tanto para a imobiliária, tanto para o proprietário? Meu Deus do céu, eu tô errando. Proprietário. Puta que Mas pariu. Proprietário. Não, assim, não existe. Atrasou um dia, já pode cobrar. Mas Claro, caso... depende dos termos do contrato. Mas, geralmente, no contrato tem atraso, gera multa. Mas como que ele faz para tirar o inquilino de lá? Se caso ele não... Só ação de despejo. Só ação de Só despejo. ação de despejo e nenhum juiz vai determinar um prazo menor do que pelo menos 10 dias para aquela pessoa sair daquele imóvel. Então, assim, chega naquele nível, assim, nossa, a pessoa não me pagou. Era até dia 10 de abril agora e a pessoa não pagou. Então, tem que entrar com contato com um jurídico para, primeiro, notificar extrajudicialmente. Ou paga em tantos dias ou sai. Se não sair nem pagar, tem que judicializar, pedir que o juiz determine que a pessoa saia. Aí o juiz vai fixar um prazo. Se não sair naquele prazo, vem reforço policial. Aí vira uma novela. Mas a ação de despejo é assim que funciona, né? Tem que comprovar o descumprimento das cláusulas contratuais, pedir que a pessoa se retire e o juiz vai, a partir da ideia que cada um tem, vai fixar um prazo, né? Mas nunca vai ser menos que 5 dias. Geralmente é de 30 dias, mas isso aí vai ter o entendimento de cada um. Geralmente é de 30 dias. Geralmente é. Porque se em 5, 10 dias o cara não resolveu, Não só vai no resolver, próximo salário, né, Não gente? vai resolver, não adianta. Exatamente. Só no próximo salário, então. E, você tem que cobrar se de aplica, 30 em viu, 30. essa questão de reintegração de posse, de ter que sair do imóvel, de ação de despejo, isso se concretiza, assim. Não é algo que está só na Última legislação. instância. Não, isso acontece com frequência. De ter que chamar reforço policial, de ter que sair. Tem que sair, tem que sair. Ah, não tenho onde... Não quer dizer. Sabe? Porque geralmente existe uma relação de confiança. A partir do momento que a relação de confiança foi quebrada por falta de pagamento de aluguel, ou falta de pagamento de algum imposto, ou danificou o imóvel. Tem muito caso que aluga um imóvel residencial e quando viu aquela pessoa que alugou está sublocando. Era isso que eu ia perguntar, né? Sublocar é proibido? Depende do contrato. Se o contrato coloca que é proibido, é proibido. Se não coloca a proibição, aí pode sublocar. É que a proibição ela tem que estar expressa, né? Se não tem ela de uma forma expressa, entende-se que sim. Então, tem que estar expressa que é proibida a sublocação. Porque ela é super comum também, Meu né? Deus do céu! O que é muito comum também é você alugar como residencial e, de repente, tem o teu comércio lá dentro. O que também pode gerar descumprimento de cláusula contratual. Se for alugado para fins residenciais e usar para fins comerciais, pode, inclusive, dar rescisão por descumprimento de cláusula, né? Então, tudo bem se você alugou e está morando ali e depois de 6 meses teve uma ideia. E se eu fizesse aqui, nessa sala? Tá tudo bem. É só entrar em contato com a imobiliária, com o proprietário, negociar e fazer um aditivo no contrato. E tá tudo bem se for permitido. Né? O que não pode é simplesmente ir fazendo sem conversar com a outra parte. Mas tudo é negociável, né? Até questão de IPTU, taxa de lixo. Isso é obrigação do inquilino ou depende também de contrato? Depende do contrato. É que, assim, o IPTU, por exemplo, ele, por ser um imposto, ele é previsto no Código Tributário Nacional. E lá no Código Tributário Nacional, é o CTN, que a gente chama, né? Ele fala que o fato gerador do imposto é a propriedade. E quem tem a propriedade é o proprietário. O inquilino tem a posse. Inclusive, é até importante isso que a gente sempre fala. É que tem que ter muito clara a diferença entre posse e propriedade. Propriedade é aquele que está lá com o nome na matrícula do imóvel, está tudo certinho, ele tem a propriedade daquele imóvel. Mas a posse, ele cede a posse para outra pessoa usar. Tá, então o CTN, ele dispõe que o fato gerador do imposto é a propriedade e não a posse. Então, a propriedade, pelo Código Tributário Nacional, é do proprietário. Então, o locador teria que pagar.
A não ser que esteja disposto ao contrário no contrato, que a lei do inquilino permite. Que o inquilino pague se estiver em cláusula contratual. Daí é a obrigação do inquilino. Taxa de lixo, imposto, qualquer imposto municipal, se estiver no contrato, daí é a obrigação do inquilino. E o que de praxe acontece, né? Mas se não estiver, é o proprietário que tem que pagar, sem choro, sem reza, é a obrigação dele. Por isso que foi o primeiro tópico que a gente falou na conversa, a importância do contrato. Escrito. E a importância de saber o que colocar no contrato, né? Não dá para baixar o contrato do Google. Tem que fazer. Nada do Google, gente. Google, gente. Ou Nada. lê pelo menos o que você tá baixando do Google, né? Porque não... Imagina, de repente tem um proprietário querendo exigir a cobrança do IPTU e nem Não tá, sabia que tinha que estar no contrato. E se caso assim, eu tenho uma sala comercial, digamos, e eu fiz o contrato. Mas lá pelas tantas, lá por 3, 4 anos após o mesmo inquilino estar na sala, eu queira mudar o contrato. Eu tenho que entrar em contato com ele ou com a imobiliária, enfim, e dizer que, não, eu não cobrava IPTU, por exemplo, mas agora eu quero cobrar. Existe como o proprietário fazer isso ou é fora da lei? Então, se o inquilino concordar, sim. Mas se caso o inquilino não concordar... Aí pode pedir a rescisão do contrato. É porque, assim, você entende que já é uma prática comum nessa situação que você colocou. Já era uma prática não ter cobrança do IPTU. Então, já era algo costumeiro no orçamento, inclusive, do inquilino. Então, agora o proprietário quer mudar. Tá tudo bem fazer a proposta. Igual eu falei antes, o acordo tá aí para ser feito desde que todas as partes concordem. Se o inquilino concordar, tudo certo. Faz um aditivo no contrato para acrescentar aquela obrigação e aí passa a cobrar a partir do próximo ano fiscal ali, né, que vem a obrigação do pagamento. Se ele não concordar, aí vai do proprietário aceitar e continuar da mesma forma ou rescindir o contrato. Porque às vezes nem valeria a pena rescindir o contrato. Né? Nesse caso que você deu exemplo. Né? Pô, já tem 5 anos e tá pagando certinho, às vezes, será que vale a pena? Enfim, que são muitas coisas que a gente tem que pensar, será que vale a pena? Cheio de Será? Exatamente. Porque às vezes é muito burocrático sair. Às vezes você vai perder um inquilino bom que sempre pagou aluguel aí por diferença do mesmo jeito que o inquilino tem que pensar. Nossa, eu vou perder o meu ponto aqui porque eu não vou querer pagar o IPTU. Então, são vários fatores que tem que ser analisados. Mas, e como eu falei, tudo pode ser acordado entre as partes. É só fazer um documento, um aditivo, grampear lá junto com o contrato que está valendo. O que é importante, todo mundo concordar e fazer um documento, todo mundo assinar, tem validade. Show. Esse tema de, por exemplo, de condomínios, né? Normalmente. Os condomínios, não sei, às vezes pode até ter propriedade... Me corrija se eu estiver errada, por favor, Lari. Proibição de criança. Proibição na chegada até certo horário. Proibição... Coisas assim que eu acho que limita a liberdade. Existe... Como é administrado isso? Que, na verdade, é assim, é normal, quando se trata de condomínio, é muito normal ter limite de bagunça ou de barulho alto no espaço comum, né? No salão de festas do prédio, ou até mesmo nos corredores do prédio é normal, e aí é por questão de respeito mesmo. Sim. Mas essa questão de proibição de chegada... E o que é comum de ver também, tem que chegar no imóvel. Isso acontece bastante lá em Cascavel, que é onde eu moro, porque tem muita faculdade lá. E aí, em volta das faculdades, tem bastante condomínio de kitnet, né? Para estudantes. Então, tem bastante dessa questão de proibição de chegada a partir da meia-noite. Gente, isso não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. Isso aí, inclusive, pode ser denunciado. As pessoas, inclusive, devem tomar algum tipo de providência. Porque, imagina, eu vou sair, vou numa festa, vou sair com a minha família, sei lá, eu tenho que chegar em casa até meia-noite, porque o condomínio não deixa. Vai fechar a porta. Gente, vai deixar a pessoa na rua. É o direito de moradia, sabe? É isso que fala. É o direito de liberdade da pessoa de ir e vir. Como que, assim, não pode ter um horário limitado para ela chegar na casa dela? Pode ter horário para ela fazer algazarra no salão de festa, não fazer barulho nos corredores, elevador. Porque são espaços de uso comum
E porque dá direcionamento para outras partes privadas, outros apartamentos. Mas aí, para você chegar e sair, pelo amor de Deus. Aí acontece bastante. Mas isso precisa ser denunciado, porque não pode ter esse tipo de exigência, bem pelo direito de liberdade e direito de moradia, né? Porque aí afeta diretamente isso. Não existe. Cara, não. Mas é muito comum. É muito comum. Caraca. E eles anunciam dessa maneira. Tá, e se eu estou sublocando? Eu tenho uma casa, aí eu estou sublocando a casa, estou sublocando um quarto da casa, né? Que eles chamam pensão. Eu vou dividir o AP. Ou até se a casa é minha, tá? Mas eu estou alugando um quarto. Eu não sei se já chegou esse caso para você. E eu, como dono da casa, morando naquela casa de pensão, eu digo assim, se você quer alugar o meu quarto, você só pode... o seu prazo máximo para chegar à meia-noite. E o café da manhã é das 6 às 9. Eu posso fazer isso? Se é só o quarto, eu acho que a questão do café da manhã, sim. Na minha interpretação. Mas limitar o horário de chegada e de saída, nunca. Porque, pelo direito de liberdade, ele é maior que todos os outros direitos. Então, sempre que tiver alguma limitação de ir e vir e limitação de horário para isso, pode saber que nunca está certo. Porque todo mundo tem a sua liberdade. Então, quanto a horários, o assunto é encerrado. Pelo direito de liberdade. Agora, se é o direito... se é, no teu exemplo, tá alugando só o quarto e ali a questão do café da manhã é uma coisa extra. É igual hotel, né? É um hotel. Não vai ficar servindo café da manhã, por exemplo, até 3 horas da tarde. Daí eu entendo que sim. Aí eu entendo que sim. Inclusive, tem igual foi falado pensão, né? Tem bastante pensão que atua dessa maneira. Até porque ali é bem privado, né? Já que, inclusive, no exemplo que você deu, o proprietário também mora ali. Mas se nessa situação, mas nesse exemplo específico que você citou, do quarto, eu estou alugando o quarto, e é claro, a utilização do banheiro, né? Mas o quarto, e não está liberada a cozinha ou tem horários específicos, aí pode. Mas é bem específico para esse exemplo que você deu, porque são muitas variáveis, né? Nossa, em se tratando de direito de moradia e aluguel e depender de outras pessoas, tudo pode variar. Assim, tudo pode variar, mas desde que esteja tudo em contrato, como já falado. Lari, muito interessante seu domínio sobre o assunto, bem legal e uma forma super objetiva de explicar. Eu entendi bastante coisa, clareei muito minha cabeça com relação a isso. Agora, é uma pergunta pessoal, porque eu sempre venho com uma pergunta pessoal, né, nas entrevistas. Se você não fosse advogada, o que você seria? Eu atuaria em marketing digital. Marketing digital. E eu tenho essa resposta bem rápida, né? Super rápida. Eu, inclusive, estou procurando algo para estudar sobre isso, porque eu gosto desse tema, eu gosto de atuar disso. E eu sempre falei que se eu não tivesse feito faculdade de Direito, na época eu teria escolhido publicidade e propaganda ou jornalismo ou alguma coisa assim, porque eu gosto de comunicação. Mas hoje em dia, pelo que eu tenho estudado, além do Direito, eu gosto de marketing digital. Eu com certeza faria bem diferente do Direito, né? Mas você também tem talento de comunicação. Pois sabe que eu gosto dessas coisas? Eu gosto de falar, de me comunicar, enfim... inclusive, a gente tem alguns projetos lá em Cascavel que eu tenho atuado em escolas, mas as escolas eu tenho falado mais sobre bullying ou cyberbullying, porque tem bastante procura, sabe? Porque está acontecendo bastante. Aí não tem nada a ver com o direito imobiliário e é um projeto pessoal que eu faço além do trabalho. Mas eu gosto muito dessa área de comunicação, então quando eu posso, eu vou. Eu gosto de falar. Gosto de falar. Eu gosto de falar. Gosto. É prazeroso conversar com você. Ai, que bom. Obrigada. Esperamos outras vezes, né? Porque não outros assuntos. Claro. Vai que ela se forma em marketing digital, né? A gente contrata. Por que não, né? Por que não? Inclusive, posso... Ó, aquela mais exibida, né? Dá pra vir aqui, dá pra falar sobre a questão do cyberbullying, que tenho falado bastante. Dá pra gente algum dia falar sobre trabalho voluntário, que a gente faz no Rotary, né? Olha quanta coisa legal dá para falar. Então, Lari, foi muito prazeroso conversar com você. Muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada, Lari. Você, como sendo minha amiga há algum tempinho, né? Não vamos contar quantos anos, porque o pessoal vai descobrir nossa idade, né? Mas muito obrigada. A Lari é patubranquense de coração, né, Lari? Patubranquense. Mas atualmente ela está em Cascavel.
E quero agradecer a você ter topado essa ideia. E que bom que você gostou, né? E a eu flexibilidade adorei. de horário. Eu adorei. No vídeo a gente vai postar que dia que foi gravado esse vídeo. E também quero agradecer aos nossos patrocinadores aí, né? A Fluxo, que novamente está cedendo essa sala maravilhosa, né, Rafa? A É sala, nossa, o DJ, o assistente de DJ, eles correm atrás. Às vezes a gente nem tá aqui, eles já estão montando tudo. Por trás dessas câmeras Muito existem obrigada. pessoas dedicadas e que Na verdade, aguentam a gênios. gente, né? Gênios. E esse espaço é maravilhoso. É lindo, né? É lindo. Parece que foi projetado para nós, Parece que né? foi. E a JV Confecções, né, gente? Senão a gente não ia ter nossas brusinhas, né, Rafa? Nossa, e o tecido dela é maravilhoso. É. Modéstia à parte. Escolhi bem. Mas vai ter várias cores, né, Rafa? A gente tá se planejando Tá aí se fazer planejando. outros modelos, né? Aham, desfile de modas, JV e Push o Play. Isso aí, gente. Um beijo. Beijo, Fiquem até a com próxima. Deus, até a próxima. É isso aí. É isso aí. Quando a luz dos olhos meus é a luz dos olhos. Você tá gravando ainda? Filha da puta. É gostosinho, né? Ah, eu